Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo, LG, e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade. Nesse podcast, vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos. E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. Começando mais um Inspirando Cast, e nessa semana o tema é satisfação e mensuração. A importância de acompanhar e de compreender quem são os nossos clientes, quem são os nossos hóspedes, o que buscam, o que querem, como vivem, do que comem, do que sobrevivem, é fundamental para o processo de entendimento de quais ações são necessárias e quais ações que já são realizadas nos norteiam para a satisfação do cliente. A gente sabe que tudo que é mensurado pode ser melhorado. Eu acho que, na verdade, tudo pode ser melhorado, independente de poder ser mensurado ou não. Hoje a gente traz uma pessoa, um profissional total preparado desse componente de análise e de entendimento e de captação dessas informações. A gente sabe que informação hoje é tudo, informação hoje é dinheiro, representa muita coisa. Não é à toa que as grandes organizações e companhias têm investido valores altos em ter esses dados, né, em como captar esses dados. Né? O Big Data hoje é uma realidade, a importância de compreender quem é que vem, como vem, né? E de que maneira que eu, como provedor de serviços, posso surpreender esse cliente, isso não só no ramo da hospitalidade, mas acho que de um modo geral, em toda a cadeia do comércio, tá todo mundo tentando entender como que pode vender mais e entregar mais, não só o produto empacotado e enlatado, mas precisa entender um pouquinho de quem é quem de cada área. Rafa, faça a introdução da nossa convidada de hoje aí, para que as pessoas possam ter ideia do que a gente está falando nesse episódio da semana. O gabarito é alto, LG. Obrigado por passar a palavra. E hoje a Inspirando Hospitalidade cruza o oceano para fincar a bandeira do Inspirando Cast em outro continente, né? Mais exatamente em Barcelona, na Espanha. Olha o nível da conversa hoje. Para começar com uma expert em soluções de Guest Intelligence, né, para a indústria da hospitalidade. Então, ela que já trabalhou na Starwood, em Marbella, na Espanha, se conecta muito com o nosso propósito, né, por também ter passagem nessa área de Customer Service na Disney, migrando para a área comercial, né, em agências e hotéis em Londres, por exemplo. E durante uns 4 anos foi a head comercial da Review Pro no Brasil, Portugal e América do Norte. E nos últimos 3 anos e meio atua aí como diretora de vendas desta área, líder mundial, né, da área. Então, damos as boas-vindas a Maria Vera Jurich. Um prazer te ver com a gente e o microfone é todo teu. Seja bem-vinda, Maria. Bem-vinda. Muito bom. Oi, boa tarde. Aqui já é quase noite, né? Quase 7 da noite aqui em Barcelona. Queria agradecer o convite, sim, a vocês e parabéns por essa iniciativa. Bom, você me apresentou super bem. Eu acho que poderia ser relevante falar um pouquinho do histórico, né? Da Review Pro e do impacto que a gente tem tido, né? Não só a nível global e a nível Brasil, claro. Como tecnologia, né, em toda a indústria que está trabalhando com a gente. A Review Pro e os meus últimos 8 anos têm sido na área de Guest Intelligence, como você disse. Hoje nós somos uma solução que trabalha com cerca de 70 mil hotéis, então a gente tem muito know-how. São 10 anos de mercado com um perfil muito variado da hotelaria. Tá? A gente hoje está assistindo redes muito grandes como a Radisson, que é o maior cliente da Review Pro em termos de volume. Hoje são mais de 2 mil unidades trabalhando com o sistema, até a hotelaria pequena, né, independente, familiar, depende muito da visão, da necessidade, né, de cada mercado e de cada market share, né, que existe. A gente começou há 10 anos como uma solução de reputação. Então, hoje a gente começou no momento em que as avaliações da Booking, né, TripAdvisor, Google, começaram a ter um impacto na decisão de reserva do consumidor. A hotelaria começou a procurar, né, uma solução que ajudasse a entender, como você disse, né, Big Data, os reviews que estão espalhados por todo esse mundo online, o impacto que esses reviews poderiam ter na operação e nas vendas, né, dos hotéis.
E uns anos mais tarde, a gente complementou esse trabalho, essa análise de reviews online, com uma solução de questionários de satisfação. Então, hoje, muitos hotéis trabalham com a nossa ferramenta de recolha de feedback interno, tá? A gente faz disparo de pesquisas de satisfação durante a estada, enquanto o cliente ainda está dentro dos hotéis, com um intuito principalmente de service recovery, né? Filtrar todo o pessoal que está reclamando e que tem insatisfação. E a ferramenta de disparo de questionários do check-out, já com uma ferramenta mais complexa, onde a hotelaria pode fazer perguntas de demanda, mas também entender a experiência que oferece como um todo, né? Porque o que a gente percebeu, né, foi que essa coleta interna, todo o trabalho que você faz acaba por ter um impacto nos reviews. Tá? Então, existe aqui uma correlação muito grande entre recolha de pesquisa interna e avaliação. Então, a gente apostou por esse caminho. E, mais recentemente, a Review Pro, também um pouquinho com toda a transformação digital que tem acontecido, principalmente a nível pós-Covid. Eu acho que a gente pode tocar alguns assuntos interessantes agora. Quem é o novo cliente, né? Quais as expectativas, como é que os hotéis estão medindo satisfação num momento como o de hoje. A gente está apostando por também auxiliar a hotelaria a nível de comunicação com o cliente, tá? E qual que é o impacto de uma comunicação através de ferramentas como o WhatsApp ou ferramentas como SMS, ou até um próprio chat de atendimento com o cliente, tá? Nos vários momentos, seja a nível de pré-estada, durante estada e pós-estada, como que o cliente quer conversar com o hotel, né? Como que o hotel pode utilizar isso como uma oportunidade também para melhorar a operação e vendas. Okay? Então, hoje essa é a evolução histórica, tá? Da Review Pro e aquilo que a gente tem feito ao longo de todos esses anos. Assim, resumindo, tá? Eu acho muito bacana ouvir isso. Tem muita coisa que você falou aí que é novidade, para mim, por exemplo, principalmente essa questão de monitorar a hospedagem do cliente enquanto hospedado, que isso, né, você falou muito de recovery, acho que é importantíssimo, enquanto ele está hospedado, a gente conseguir talvez reverter uma insatisfação, algo que não surtiu um efeito positivo. E eu sentia muita falta disso quando a gente fala de Review Pro, porque a gente pegava muito o pós, né? Depois que tudo aconteceu, que vocês fazem essa varredura na internet para ver o que o cliente opinou do teu empreendimento, né? Então, é interessante saber que vocês estão com essa ferramenta que faz a pesquisa enquanto está hospedado e também um pouquinho desse disparo de seja SMS, WhatsApp ou e-mail, de coletar, é como, querendo ou não, um NPS, né? É um indicador. Sim, com certeza. Que tem usado, mas isso é próprio ou é utilizado via alguma outra, tipo um TripAdvisor ou um Booking? Vamos lá, então, a nível de questionário interno, hoje o que a gente faz é fazer um disparo, né? A gente recebe a informação do cliente através do sistema PMS, né, que existe dentro do hotel, e a gente planeia um disparo automático para todo esse cliente com uma pesquisa de satisfação. O formato, tá, da pesquisa de satisfação, ele difere muito, tá, de acordo com o hotel, se é uma rede, eu acho que a cultura organizacional também, né, de quem está trabalhando esses dados é muito importante. Então, se você tem um time grande, você tem uma pessoa que está encarregue do projeto, tudo varia muito na forma como você desenha essa pesquisa. A pesquisa durante a estada, geralmente, aquilo que a gente aconselha, basta uma pergunta, tá? Porque o que você quer fazer é saber se o cliente está satisfeito ou não, tá? A gente tem hotel, sim, que utiliza, por exemplo, a pergunta do NPS durante a estada. Então, o que a gente faz, por exemplo, se a pessoa dá um detractor, por exemplo, durante a estada, a ferramenta faz um trigger, um alerta, ok? Para que o gerente possa ser notificado e possa conversar com o cliente, tá? Mas também tem outro tipo de pesquisa. Às vezes, por exemplo, uma simples pergunta: oi, tá tudo bem até agora? Sim, não. Se o cliente dá um não, por exemplo, a ferramenta, a gente tem como identificar a área, tá, da insatisfação, por exemplo. A gente consegue perguntar, ok, o problema é de manutenção, o problema é de reserva, o problema foi um processo de check-in, o problema é relacionado com o serviço de restaurante, entende? Qualquer setor da área. Entendi. E basicamente com essa métrica, que seria, mas a gente trabalha a diferentes escalas, né? Se a pessoa dá uma insatisfação, a ferramenta já
coleta, entende, os dados para que o hotel possa atuar. Ao contrário, por exemplo, se a pessoa... E é o seguinte, repara, hoje quem preenche uma pesquisa de satisfação durante a estada, geralmente são pessoas que querem reclamar. Né? Se está tudo bem, às vezes nem tanto, né? Às vezes nem tanto a pessoa preenche, pronto. Mas se a pessoa quer reclamar, geralmente sim. E aqui você está abrindo uma grande oportunidade, né, de conversa e de recovery, como se diz. Estava conversando com um hotel no outro dia, era um hotel da rede Transamérica, tá? Que são clientes nossos. O gerente em causa nem sequer era uma história separada. Mas eles implementaram o InStay com a gente há alguns anos. E nesse caso, esse hotel era um hotel velho, tá? De estrutura, um hotel antigo, um resort muito grande. Então, problemas de instalação, né? São comuns, são coisas que você não consegue resolver. Mas problemas de atendimento, problemas de experiência, são situações que você consegue resolver. E nesse caso, devido à implementação do InStay, por exemplo, eles conseguiram travar reclamações online, muito importantes, entende? E com isso, o teu posicionamento versus concorrentes no mundo online, você ganha uma vantagem competitiva. Entende? Eu acho que esse é o maior ganho, né, Maria? A avaliação feita enquanto o cliente está na casa, eu acho que a grande vantagem dela é evitar que ela se torne uma reclamação posterior nos canais online, né? Porque é isso que a gente quer evitar, né? O que o hoteleiro quer é que não exista algum review negativo em qualquer plataforma, seja via Booking, ou TripAdvisor, ou Hotel.do, qualquer uma que o cara vai poder avaliar. Eu acho que essa é a grande vantagem da avaliação online. Hoje essa ferramenta, você já tem bastante distribuída ela em todos os canais de vocês, ou isso é específico para algum cliente? Essa ferramenta, não... Qualquer pessoa. Generalista, exatamente. Qualquer pessoa, qualquer hotel. É uma ferramenta que está crescendo cada vez mais, também, não é? Repara, comparado com outras técnicas de monitoramento e de satisfação, eu acho que agora o hoteleiro começa a entender que é importante isso mesmo, né? Conversar com o cliente durante a estada. Então, é um processo mais recente. Também porque você precisa depois fazer um follow-up, né? Se você pergunta a alguém, oi, tá com problema de manutenção, mas não tem um segmento... aí não resolve nada. Não resolve, então... Esse é um grande problema dos empreendimentos, quando faz toda essa coleta, faz esse investimento. Eu falo que é um investimento. Você contratar a review para o seu estabelecimento, volto a dizer, você está com 2 fãs da ferramenta aqui na sua frente falando, e a gente divulga muito isso para amigos e colegas que contratam a review para o seu empreendimento, mas às vezes não colocam em prática a solução da coisa, né? Você ouviu que não está legal, mas senão aquilo torna repetitivo, né? Aquela mesma reclamação de uma manutenção, por exemplo, e se você não trata ela, você fica pior, que o cliente vê que você colheu o feedback dele, mas você não fez a tratativa lá e o andamento no caso. E isso acaba gerando um problema para os parceiros, né? Como também usam a plataforma, né? Como um TripAdvisor, como própria Booking, né? Onde é coletada essas informações. Eu estava aqui, até anotei aqui, isso é uma real, eu sei que você até ia falar isso, mas eu tenho muita curiosidade de saber, com esse, vamos falar já de meio que pós-Covid, né? Principalmente na Europa, que as coisas estão fluindo, teve alguma transformação da Review Pro de novidades, assim, que ainda não chegou no Brasil aí, em Barcelona, por exemplo? Olha, a tecnologia como Review Pro, né? O nosso software tem 10 anos, porém, eu sempre muito orgulhosa da ferramenta, porque a gente não para de investir, seja nos produtos que a gente lança, seja em funcionalidades, tá? Recentemente, com o Covid, a gente verificou que, a nível de reputação, por exemplo, para além da gente recolher as avaliações, oferecer métricas, né, de indicadores de reputação que ajudam a entender o posicionamento do hotel, a gente também tem toda uma análise qualitativa, tá, do texto das avaliações, que basicamente permite ao hotel qualificar o volume de reclamações ou pontos fortes que eles têm, né, no mundo online. Com o Covid, duas coisas que aconteceram. Primeiro, muitos hotéis estiveram fechados durante muito tempo, então o volume de avaliações diminuiu muito, houve uma queda de
uma queda de cerca de 85% do volume de avaliações durante o ano de 2020, entende? E então isso impactou muito o posicionamento, impactou muito uma série de fatores de decisão de reserva, etc. E o que a gente verificou, o que a gente decidiu acrescentar como extra para oferecer ao cliente foi uma nova categoria semântica que a gente decidiu chamar Saúde e Questões Médicas, onde basicamente qualquer menção que fosse feita na Booking, Trip, Google, qualquer canal que falasse do Covid, tá? Seja a nível de protocolo de limpeza, de higiene, de funcionários utilizando... Que legal. Uhum. Então, por quê? Porque os hotéis... pensa que muitos hotéis tiveram, aqui pelo menos na Europa, né? Muitos hotéis tiveram em layoff com times inteiros não trabalhando, né? Trabalhando de home office, e a reputação ficou um pouquinho esquecida. Ninguém estava responsável de responder, ninguém tinha uma estratégia montada. Sim. Algumas companhias até suprimiram isso dos seus sites, né? Eu não sei se foi a Hilton. A Hilton, eu acho que a Hilton deixou... eu não estou certo aqui, mas deixou de captar caros, assim, ele excluiu essa questão do survey. Não vamos fazer avaliação do nosso cliente, porque primeiro que a gente está entregando um produto que está aquém do que a gente quer entregar, devido às restrições e limitações sanitárias, então a gente precisou diminuir, né, dar um passo atrás no serviço, e eu sei que eu não estou entregando 100%, então eu não vou medir isso por esse momento. E aí a gente decidiu ajudar, né, o nosso cliente a ter um controle um pouco mais sério sobre isso. Então, basicamente, a gente oferece reportes, né, de todas as menções que falam do Covid, e basicamente o hotel, inclusive, tem, que é importante, né, a possibilidade de comparar o trabalho e o esforço que eles estão fazendo a nível de Covid, por exemplo, com a cesta competitiva deles. Entende? Porque um critério um dos principais critérios de venda online e de venda foi a segurança, né? Antigamente, por exemplo, a gente viu uma mudança drástica de palavras-chave monitoradas a nível de satisfação. Você tinha satisfação, monitoramento de café da manhã, você tinha monitoramento de piscina, de hotel lindo, etc. E de repente você começa a ter um montão de protocolos. Covid, protocolo. Eu fico imaginando aqui, muito curioso. A nuvem de palavras. Eu falo agora, nuvem de menções, que eu era fãzaço dessa parte. Nuvem de menções, acho que nunca leu tanto Covid e segurança como nunca, assim, né? Porque era muito de piscina, limpeza, qualidade. Exato. Uhum. E agora deve ser muito limpeza, Covid, essa nuvem de menção, acho que deve ter muito disso. Sim, esses funcionários estão treinados, né? Se todo mundo está equipado corretamente. Os protocolos de limpeza mudaram drasticamente, né? Os esforços. Eu acho que quando você é uma empresa que investe e se preocupa com isso, você tem que ter como é que você controla, né, se esses esforços estão sendo cumpridos, né? Inclusive é uma ferramenta que também oferece credibilidade das equipes, né? Você consegue, através da Review Pro, você consegue... Ele fortalece, né? Ele fortalece o processo, isso aí. Eu vejo, Maria, eu vejo que as grandes redes, os grandes hotéis estão apostando muito na inteligência artificial. Né? Principalmente para medir isso e ter naquele momento, né, ter online a satisfação do cliente. Você acha que isso pode ser um ofensor aí, essa aposta na inteligência artificial, de ir por esse caminho ao invés de estar com uma plataforma como o Review Pro, não? Olha, é uma ótima pergunta. Precisamente, 2020, esse novo produto de comunicação que a gente lançou contempla inteligência artificial, tá? É uma ferramenta de comunicação que é uma plataforma de mensagens, tá? Dentro do sistema da Review Pro, que vai estar coletando solicitações, dúvidas, perguntas do cliente em vários canais, tá? Hoje a gente está trabalhando com 12 canais. A gente integra o WhatsApp, a gente integra SMS, Google Business Message, a gente integra... a gente tem um chatbot para o website dos hotéis também, ok? Entre outros canais. E basicamente o que você está permitindo ao teu cliente é que a qualquer hora do dia, né, em qualquer canal de preferência dele, ele possa interagir com você como hotel.
Existe muita controvérsia, né, em relação a isso, que é a questão do touch, no touch, serviço pessoal. A gente tem muita objeção ainda da hotelaria que diz que a inteligência artificial não é 100% fiável e que, né, mas... Alguns falam que vem substituir o atendimento humano. Nós temos nossa opinião sobre isso, né, LG? Aqui, quando você introduz uma tecnologia com inteligência artificial no teu processo, tem uma série de vantagens que são claras. Primeiro é a automatização de processos. O bot, ele nunca vai responder 100% das solicitações do teu cliente, mas ele vai responder 80%, né? E aquelas que ele não consegue responder, ele vai te informar. Eu acho que, né, você ter, outra vez, data. Hoje a gente tem um back-office, o nosso bot está preparado para responder a mais de 5.000 perguntas, tá? Então, qualquer solicitação pré-reserva, durante a estada, inclusive, a gente está liberando o WhatsApp para comunicação do cliente durante a estada. Por exemplo, um cliente que quer consultar o cardápio do restaurante através do WhatsApp, ele não quer ir na recepção, entende? É para esse caminho que a Review Pro, eu acho que outros providers e outra indústria está caminhando, entende? Não. Está ampliando, né, Maria? Está ampliando bem o leque de serviços. Quem que assume esse atendimento quando tem essa... É o hotel, né? Ele vai pro hotel. Então, é o hotel. Vocês, então, né? Tá. Não, é o hotel. Não, imagina, por exemplo, o hotel que faz no processo de implementação é cadastrar toda a informação dele no nosso back-office. Então, ele cadastra quantos apartamentos ele tem, ele cadastra, né, a nível de horários de funcionamento dos outlets, dos serviços que ele tem. A gente chama de perfil do estabelecimento do hotel. E, basicamente, sempre que um cliente interage através de um WhatsApp, através do chatbot, e faz uma solicitação, uma pergunta, a nossa inteligência artificial, entende? Vai recolher essa informação desse perfil do estabelecimento e consegue responder ao cliente, tá? A gente consegue fazer isso, por exemplo, a nível pré-estada, alguém que está no website do teu hotel e que pergunta, eu posso levar cachorrinho, por exemplo? Ok? O bot, se tiver essa informação no back-office, ele vai conseguir responder. Entende? Legal. Você tem informações se ele é pet-friendly. E com as informações que ele usa, por exemplo, até no chatbot do próprio site, você consegue alimentar eles com isso. Né? Exatamente. Os hotéis do Brasil estão cientes disso? Olha, como é um produto bastante novo, eu te diria que a gente começou a apresentar no mercado tem 4 meses, tem muitos que não. A gente está em algumas versões de teste com algumas redes importantes, clientes nossas, mas ainda não, tá? Pelo menos como Review Pro. Mas olha que legal essa novidade, né? O pessoal, nossos ouvintes do Inspirando Cast recebendo essa novidade é muito legal, Maria, porque a gente que é da operação, vem da operação, sentia muita falta disso. Claro. E assim, durante o Covid, talvez a interação digital fosse antes, né? Era menos. Hoje em dia, também com a questão de segurança, novamente. Se um hóspede, até para uma pessoa que está dentro do hotel já, se a pessoa pode evitar ir na recepção, né, ficar na fila para fazer uma pergunta ou reservar um restaurante, entende? Se ela conseguir fazer isso direto do apartamento dela, do celular dela, por WhatsApp, se ela conseguir fazer isso com um bot, né, são 3 da manhã, ela quer pedir não sei, entende? Eu acho que isso vai transformar muito a experiência do hóspede. Uma mais-valia. Não, isso sem dúvida. Eu acho que a gente já até falou um episódio aqui anterior, a gente entrevistou o André Noer da Zux, e o próprio André falou bastante sobre a questão da tecnologia nesse processo da experiência do cliente. A hotelaria tem muito para compreender esse processo, né? A hotelaria tem um perfil ainda, um mindset assim, ainda bastante antiquado, né, quadrado, é difícil de romper. Nós temos uma posição bastante diferente. A minha posição é que a tecnologia ela vai otimizar o processo da experiência do cliente. Ele vai otimizar o atendimento, porque o meu recepcionista, por exemplo, vai perder menos tempo resolvendo processos burocráticos. Você falou de perguntas aí, né? A gente sabe que 85% das perguntas feitas pelos clientes são as mesmas, né? Exatamente. Que hora funciona a academia, que hora é a atividade X, posso pedir alguma coisa nesse momento, o frigobar é a arrumação em que hora? É sempre a mesma pergunta, que a gente dá no check-in, mas a gente sabe que o cliente pouco escuta essa informação do check-in. Ele chega no quarto e de novo, que hora do café da manhã, ele acabou de ter a informação. Eu queria te fazer uma pergunta aqui.
perfil de gestão, assim, você que acompanha a gestão bem de perto em relação a essa do cliente. Talvez, eu vou até fazer perguntas um pouco clichês aqui, mas é porque a gente conversa com bastante e é bem amplo isso. Há muita diferença entre o que o mercado europeu olha como experiência do cliente, o mercado nacional brasileiro olha como experiência do cliente? Há uma diferença disso ou não? Ou estão alinhados? Ou um lugar está mais avançado do que outro nesse quesito? Eu acho, sim, que existe ainda um desnível, tá? Um atraso daquilo que é feito a nível Brasil comparado com a Europa, tá? Principalmente, isso é bem complexo este tema, porque também depende muito, assim, o mercado brasileiro hoje, você tem, se a gente fizer o percentual, né, de rede comparado com o produto independente versus aquilo que existe na Europa é bastante diferente. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? A gente tem muitas categorias na Europa já implementadas. No Brasil, a gente tem, né, um dado que 80% dos quartos no Brasil estão na mão de proprietários individuais, né? Estão na mão de família ou de pequenos empreendimentos. Claro, e eu acho que isso impacta muito, porque o proprietário familiar, existe muito grupo familiar também, tá? Que existe redes hoje que tem propriedade familiar, bom, e eu acho que é muito difícil explicar o retorno do investimento de tecnologia para esse market share diferente, né? Falamos disso, a gente tem falado isso, que ponto legal, Maria, que você apontou agora, que é isso do retorno, né? A gente tá falando do ROI na tecnologia, é difícil até para as grandes companhias entenderem e mensurar. Você imagina que a gente está falando dessas redes familiares, né? Claro, com certeza. E assim, a gente tem redes excepcionais trabalhando com a gente, que é a nível Brasil, que chegaram depois, né? Mas a gente tem rede, a gente trabalha com a Small Luxury Hotels, a gente tem perfil alto, tá? De hotelaria de luxo, que quando chega o momento de investir em tecnologia, o processo, né? Todos os RFPs que são feitos, é uma análise muito detalhista, né? Eles sabem. Muitas vezes, a gente tem sempre, assim, a venda é sempre diferente, porque assim, às vezes você trabalha com redes que já tem todos os requisitos que eles querem ver numa tecnologia para escolher essa tecnologia, e às vezes você precisa guiar, né, quem está do lado de lá e explicar, né, quais que são os requisitos que você deve cumprir, né, e por que trabalhar com eu acho que é mais a opção B. Exato. Exatamente. Maria, e aí eu vou fazer a mesma pergunta agora olhando para o cliente, né? Você, imagina a quantidade de dados que o Revio Pro captou nesses 8 anos aí, e imagina a quantidade de dados que isso é enorme. 8 anos que ela está no Revio Pro, né? Sim. Há muita diferença no que o cliente busca, de um modo geral, ou que aí na Europa e aqui no Brasil? Qual é o perfil desse cliente? Assim? Também acho que sim, tá? Você está falando a nível de hotel, né? O cliente hotel. Isso, hotel. Olha, eu acho que o Brasil é um mercado muito social. Então, tudo que é tecnologia sempre foram muito para frente. Ok, o WhatsApp a nível Brasil é um boom gigante comparado, por exemplo, com o mercado europeu. O Instagram é igual. Então eu acho que eu sempre vi o Brasil, tá? O hoteleiro brasileiro procurando uma presença social e essa nova questão da comunicação também, muito mais que é um erro também, porque você precisa monitoramento de satisfação, né? Porque a gente sempre diz que não adianta você estar procurando vender se o teu produto não está preparado para essa venda, entende? Isso depois vai voltar né? Então, a satisfação do cliente, ela devia estar no coração todo o trabalho que você faz. Então, não adianta você... Muitas vezes, olha, vou dar um exemplo real para vocês. Programas de loyalty programs, por exemplo, ou programas de marketing, né? Todos o budget que uma rede hoteleira faz em captação de leads, marketing, programas de lealdade, tudo isso. Imagina que você está montando todo o orçamento que a rede gastou nesse projeto, né?
que adianta se o teu cliente leal, por exemplo, que você te custou adquirir, vai embora do hotel insatisfeito com o package que você montou, com a satisfação que você ofereceu, entende? Então, eu acho que é muito importante a questão da satisfação. Muito. Não, peraí, né? Não sou eu falando, nem o Rafa falando. Era isso que eu queria ouvir. Peraí que não sou eu falando, quem está falando é ela aqui, né? Desculpa. E é real, Maria, quanto que investem em marketing, em programa de fidelidade, em captar leads e tal, e às vezes perde numa falha operacional ou de serviço, e a não tratativa disso gera um custo superior, né? Isso sim as pessoas conseguem mensurar. Exatamente, claro. Maria, a gente, cara, primeiro que esse episódio tá muito legal, acho que, cara, você trouxe muitas informações. Muita meu papel coisa aqui boa. Tá cheio de olha o que ela causa na pessoa, Gustavo. Ela causa na pessoa. Eu tô aqui já pensando em várias apresentações aqui de como falar um pouquinho de satisfação do cliente, de pontos importantes. O NPS hoje, ele já é uma realidade única, assim, já é algo que, como que eu posso falar, que todo mundo concorda em usar, ou ainda o pessoal prefere usar o GRI? Como é que está esses índices? Quais são os principais indicadores hoje? Vamos lá. Vamos lá falar de indicadores, né? Hoje, a Review Pro, a gente trabalha com 4 indicadores de reputação e com 4 indicadores de satisfação de questionários, tá? A nível de reputação, a gente trabalha o GRI, que é um indicador, né, que permite ao hoteleiro entender a satisfação do cliente de uma forma geral, né, espalhada em todas as avaliações online de todos os canais online. Então, como a gente junta vários canais, o hoteleiro tem uma visão global. Né? Isso é um segredo, as 7 chaves que eu nunca consegui nunca consegui extrair exatamente o que forma o GRI. Olha, o GRI é um algoritmo patenteado, né? É um dos indicadores mais conhecidos da indústria. A gente não falou ainda, mas eu posso tocar bem rápido nesse assunto. Não só a gente trabalha com hotel, mas a gente também trabalha com destinos turísticos. Sim, Salvador usava. Exatamente. É incrível isso. Achava isso. Fala um pouquinho disso, que é muito legal falar da atitude que ele pode, que a ferramenta pode ser adotada. Claro. Repara, reputação online, quando é medida a nível de hotel, é medida a nível do hotel. Mas pensa num destino turístico, né, que quer entender a satisfação do turista que visita os hotéis da cidade ou do estado. Né? Então, esse GRI, para vocês entenderem o quão reconhecido ele eu acho que é um grande diferencial também na Review Pro versus outras tecnologias. Que é um indicador que não é uma média, né? É um indicador que é um algoritmo patenteado, é um algoritmo que foi desenvolvido com a Cornell, é um algoritmo que é usado pela PwC em vários estudos e que é reconhecido por entidades governamentais, entende? Então, a gente hoje trabalha esse GRI. A Prefeitura Municipal de Salvador, um cliente que eu adoro, que tiveram uma visão inovadora de entender o impacto da reputação no destino deles. Então, eles hoje monitoram, varia de acordo com os anos, mas entre 80 e 100 hotéis da cidade. Eles fizeram uma coisa muito interessante também, premiar os hotéis. Eu sei, porque eu fui premiado, gente. Os hotéis premiados, pô. O Barreto lá, o Barreto Júnior é incrível. Um abraço para ele aqui. Eu não sabia que você conhecia. Espetacular. Barreto é um cara espetacular, tem uma inteligência incrível e tem um olhar para essa questão dos dados há bastante tempo, fez um trabalho incrível em Salvador, ainda faz. A Secretaria de Turismo de Salvador é muito forte lá com convention, muito bom. E eu fui premiado, eu me lembro, eu fui convocado para uma reunião para eles mostrarem o que eles estavam pedindo, e o Hotel da Bahia, no ano que eu gerenciei lá, foi o terceiro hotel da categoria upscale lá da cidade. Fantástico. Então, você está vendo. Então, é isso. O GRI é importante para o hotel ou o destino turístico entender a satisfação do cliente ou do turista, tá? Aí a gente trabalha com um indicador de volume e qualidade das avaliações, né? Porque é importante monitorar o volume que você tem e a qualidade. E depois a gente trabalha com o indicador da semântica das avaliações, então o que é positivo ou negativo no texto das avaliações, né? Porque a gente sempre diz que, por exemplo, um hotel, como você disse, um hotel upscale, um hotel que é bom, ok?
ok? Que tem um GRI de 80, 85, 90. Se você não tiver informação qualitativa que te ajude a entender por que você é um 85, por que você não é um 90, né? Você não consegue crescer. Pronto. Então, a parte do indicador qualitativo da semântica é importante, e outro é a taxa de resposta do gerente às avaliações. Esses são os 4 indicadores hoje de monitoramento de reputação importantes. Estratégia de resposta a avaliações é muito importante. Agora, durante o Covid, responder em 24 horas é importantíssimo. A gente sempre disse que não é obrigatório um hotel responder a 100% das avaliações. É mais importante responder o mais rápido possível, às vezes, entende? Do que demorar um mês para responder a tudo. Claro que ser uma ferramenta é difícil. Mas eu lembro que eu tive uma conversa com vocês no passado, quando estava na Aviva, né, no grupo Rio Quente, com a Sauípe, e era muito discutido. Eu lembro que isso gerou estresse e reuniões grandes. E eu tenho ainda continua. Continua, né, Maria? Continua. Que eu saí de lá e eu não pude mais ser o intermediário, brincadeira. E eu vejo que as pessoas queriam fazer conta, sabe, assim. Sim. Tantas respostas. Aí a pessoa, eu lembro muito disso, desse negócio de um mês, não sei se foi você ou alguém dessa área, que falou pra gente, não adianta pegar as respostas de um mês atrás não feitas e sair disparando. Eu lembro que gerava negativo até isso, né? De você responder coisas acima de 30 dias. Porque muitas vezes os bônus dos diretores são atrelados, né, a esses KPIs, ao GRI, por exemplo. Então, claro que existe sempre uma luta de entendimento. Mas sim, responder às avaliações o mais rápido possível é mais importante que responder a 100%, tá? Também depende do mercado, assim, a nível europeu é diferente do turismo brasileiro, mas repara, aqui na Europa, aqui, por exemplo, cidade de Barcelona, é um turismo internacional muito grande. Então, tem hotel, tem marca que o principal cliente é o francês. Então, claro que a estratégia de resposta vai ser o francês não pode ter uma avaliação sem responder em 24 horas. Entende? Também é um tema bem complexo este aqui de resposta às avaliações. E a nível de indicadores de satisfação de questionário, a gente tem o NPS, que né, o percentual de cliente que recomenda ou não o cliente, o hotel, né, que você tem de tartas passivos e promotores. A gente tem o indicador de satisfação do próprio questionário, que é perguntar para o cliente numa escala de 0 a 5 qual é a tua satisfação. A gente tem outra vez o indicador de volume e qualidade de questionários preenchidos e outra vez o de taxa de resposta a esses questionários, tá? Pensa que responder a questionários de satisfação, outra vez, é uma resposta privada, ao contrário de responder um booking. Então tem muito hotel que não responde porque o volume de questionários é alto também. Outra vez, tudo depende da estratégia que você monta. O questionário durante a estada é o mais importante para mim, porque se você tem alguém que preenche e não tem mais resposta, sabe, é importante. Mas dá sempre para a estratégia de resposta que é a avaliação, que é a questionários, pode ser discutida com o cliente específico, entende? Não precisa ser igual para todo mundo, é uma questão de entender objetivos, prioridades, etc. Hoje, outra coisa importante que a gente ainda não tocou aqui, nós conseguimos segmentar a experiência do cliente, ok? De acordo com vários critérios. Então, por exemplo, eu consigo te dizer, ok? Se o cliente que ficou nesse final de semana e que veio pela CVC, por exemplo, qual é o NPS deles versus um cliente que veio durante a semana e que reservou pela Booking. Eu acho que isso é muito importante também, entender guest experience de acordo com a segmentação, porque teu cliente não é igual, entende? Você tem vários perfis. Bom, hoje a gente também consegue segmentar a nível de satisfação por número de quarto, que é muito importante, e por tipo de quarto. Então, hoje, o hotel consegue controlar o inventário dele e identificar... É uma ferramenta operacional excelente, tá? Identificar que tipo de apartamento e que número de apartamento tem problemas recorrentes, né? Para criar planos de investimento. A gente tem rede lá, Pestana, por exemplo, uma rede portuguesa com vários hotéis no Brasil também, que traçou um plano de reforma, né? Com base na data recolhida a nível de segmentação do número de quarto. Muito bom, hein? Entende?
E respondendo a tua pergunta, o NPS já é standard, eu acho, sim. Claro. E até é mais importante, às vezes, que qualquer outro indicador, porque é promoção, né, que o cliente está fazendo da tua marca. Não é tanto insatisfação. Eu já vi várias vezes, tá? Clientes, por exemplo, que dão uma nota boa, média, boa, um 4 numa escala de 5, por exemplo, que dão um NPS como detractor, por exemplo. Por quê? Porque o hotel cumpria os requisitos, tudo bem, ok? Eu estou procurando um hotel de 4 estrelas, eu vou para um hotel de 4 estrelas, serviço, mas aquilo não me surpreendeu, né? Não, ao contrário, era um hotel bom. É muito aquilo que outra coisa importante, aquilo que impacta a experiência que o teu hóspede tem no teu hotel é muito singular e muito complexo. A gente lançou também, a propósito de novidades, recentemente a gente lançou um algoritmo que mede a correlação entre uma reclamação e um NPS, ou uma satisfação geral, ok? Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, um hotel que tem um parque de estacionamento que é pago, você deve ter 90% das pessoas, né, reclamando que o estacionamento é pago. Mas não é. Como é que você sabe se aquilo foi o fator que fez a pessoa te dar um 8 na Booking, entende? Como é que você sabe o que a gente então fez um algoritmo recente em 2018, mais ou menos, que ajuda o cliente a entender a correlação entre problemas e satisfação também, entende? Ao contrário, por exemplo, um cara que teve um problema no check-in, o hotel fantástico, tudo correu bem, mas aquilo correu mal. É o suficiente para ele ir embora e vai te dar um 3. O NPS. Exato. E o excelente para você talvez não é o excelente para mim. E você foi um excelente check-in, para mim foi bom. E o mas o meu bom atendeu. E às vezes mas o bom para mim não é o que você falou, eu não sei se eu recomendaria. Então esse daí deve ser guardado a 7 chaves, esse algoritmo novo, porque é muito incrível. Incrível, sim. Nossa, Maria, eu vou fazer a última pergunta, juro. Tá. Lembrando que lá o dia está acabando, então a gente já precisa... não tem problema. Mas olha só, é que esse tema para mim ele é muito importante, sabe? Assim, eu tenho algumas missões assim na hotelaria, que eu tracei para mim, né? E uma delas é essa questão da experiência do cliente e utilizar os dados para melhorar a experiência do cliente. Eu uso o TripAdvisor desde 2009. Quando começou no Brasil. Eu usava ele eu lembro que comecei a falar de satisfação do cliente lá no Group Service, quando eu ainda era gerente de hospedagem, e na época o Service contratou uma ferramenta que é muito famosa no Brasil até hoje, que captava avaliações e permitia que você cruzasse dados e pudesse responder às avaliações do cliente. Eu abracei aquilo de tal forma que aquilo para mim era um mapa, sabe? Sabe quando você vê um mapa assim da mina e fala, é aqui, isso que eu preciso me focar. E o quanto nesses, digamos, 10 anos que se passaram, né, 11 anos que se passaram desde que eu comecei a ver isso, o quanto que a gente evoluiu nesse processo e o quanto que a gente tem de informações hoje. Então, a minha pergunta vai estar relacionada a isso. Hoje a gente tem muita informação, a gente tem várias plataformas, aplicativos, inteligências artificiais e ferramentas, mas como preparar as pessoas para analisar esses dados? O que você hoje, como diretora do ReviewPro e como digamos assim, uma das ferramentas faz para preparação de quem vai ler isso, né? Porque, claro, eu vi que você falou no momento lá que um dos caminhos é guiar, né? Um tá tudo pronto, você vai lá, apresenta, tá tudo claro, né? O propósito de um tá alinhado com o propósito de outro, encaixa a ferramenta e bota a rodar e já era. E agora, quando precisa guiar essas empresas, né? Como que esse processo é feito e, de repente, quais tips, quais dicas que você teria aqui que é importante que o gestor hoteleiro tenha para olhar para tudo isso, né? Porque parece que é tudo muito fácil, mas não é, né? Isso demanda um tempo, demanda um entendimento do processo, como atuar, como reunir os dados. Cara, eu acho isso incrível, mas eu não sei se todo mundo está preparado para isso. Eu não sei até que nível e como que vocês têm feito para preparar isso. Olha, é bastante válida, outra vez, a pergunta e a observação. Realmente,
Não adianta ter um sistema desses, aquilo que eu estou contando para vocês, às vezes o cliente trabalha com o sistema e nem sabe que pode fazer. Esse é o grande problema. E assim, a gente investiu muito, né, no nosso time de suporte também, isso é muito importante, tá? Então, todo o apoio que você faz pós-venda, que nesse caso não sou eu que faço, apesar de eu ter um contato grande com o cliente, é muito importante. A gente tem hoje também, todo pessoal que é cliente da Review Pro tem uma parte que a gente chama de Learning and Support Center, que tem uma série de informações, etc. Mas isso já é muito teórico e muito didático, tá? Eu acho que o importante é ter quando você faz a aquisição de um sistema desses, né, é um projeto a médio e largo prazo. Então, muitas vezes a gente tem, eu posso provar 1 mês, eu posso provar 2 meses, a gente entende que você queira provar para entender, mas você não vai medir o retorno em 2 meses, tá? Porque existe realmente um projeto de afiliação e de implementação e de segurança. A gente tem que conhecer também o cliente que está do lado de lá, outra vez, depende de muita coisa. Mas hoje em dia, falando, a Review Pro, a gente entende que o nosso slogan, por assim dizer, é Actionable Data. Okay? Não adianta você ter dados que você não pode utilizar. Então, tudo que existe na Review Pro, a nível de interface, a nível de KPIs, a nível de reporting, a nível de alertas, é quando você entra na ferramenta e você olha essa informação, o que você faz com ela? Entende? Então, o nosso objetivo principal, o que deveria ser também é uma meta, um objetivo meu, né, como comercial e como ajudar, né, a entender o potencial de chegar nessas metas, né? O potencial de recolher esses dados. O que você faz com essa informação? Entende? Então, a ideia de ter o sistema é que em 3 cliques, mais ou menos, você já tenha traçado um plano de ação para aquilo que você está vendo na plataforma. Isso é o mais importante. Não adianta você ter um dashboard cheio de KPIs, cheio de indicadores, cheio de informação que você vê que o teu hotel está bem, que não está bem, mas o que eu faço, né, para melhorar? Eu acho que é isso que é o mais importante, é traçar esse caminho com quem está comprando. Mas não é um caminho fácil, tá? Não é. E eu vejo que não é, porque a gente passou por várias redes, eu não estou falando nem... Passamos hotéis menores que têm a ferramenta e hotéis grandes companhias que têm, sabe, que é um investimento alto, que você trabalhando ela, foi o que você falou, né? O que fazer com todas as informações é fantástico, mas eu vejo que tem um gap aí do uso da ferramenta, não digo nem análise, mas no uso mesmo, porque eu vejo que, claro, aí estou sendo um pouco mais crítico de como o Review Pro pode realmente ensinar essas pessoas, os usuários. Porque eu vejo que a pessoa, quando você senta lá, eu e o Luiz, por exemplo, a gente vai lá e monta um PowerPoint do que vocês têm de mais, desculpa o termo, mais foda, que mais pode usar esses indicadores. Só que nem sempre tem o Rafael e o Luiz nas empresas com esse tesão do negócio de user experience, sabe? Claro. Eu acho que falta, talvez, essa forma de ensinar, principalmente agora que está sendo tudo online. Eu sei que você tem aqueles vídeos educativos e tal. Sim, a gente tem. Mas talvez você meio que em massa, assim, sabe? Juntar um time de front, de recepção e de hospedagem e ter esse nem que for um overview pela Review Pro, sabe? De como... Porque uma coisa é o gerente estar no hotel e explicar como é a ferramenta. Claro, Mas é vocês que dominam a ferramenta explicar. Claro. Eu acho que pode ser mal interpretado por... eu não sei quanto que esse gerente conhece para estar ensinando, entendeu? Claro, não, com certeza. É muito importante essa formação. E outra coisa que eu tenho visto ao longo desses anos, já começam a existir cargos, ok? Departamentos completamente focados a trabalhar Review Pro. Entende? Nesse caso é diferente. Você tem uma pessoa, você tem um time de qualidade, você tem um time de business, BI, por exemplo, e redes, Radisson, por exemplo, entre outras, tem times que o trabalho deles nós estamos falando de redes grandes, entende? Claro. Trabalhar a ferramenta. E eu acho que, quem sou eu para dizer, mas eu acho que as universidades, a hotelaria, o conteúdo acadêmico, né, que é ensinado hoje em cursos de turismo, etc. Eu não sei até que ponto já deveria
vir introduzir, não só da Review Pro, estou falando também de ferramentas de outros provedores, né? Certeza, começar a preparar Maria, o cliente mais para... E você falou de preparo em universidade e tal. É um assunto bem longo. Ou até ações de team building, não de formação interna. Informação. Uhum. Então, mas a gente fala muito disso, né? Como é que está vindo essa nova base, né? Esses novos hoteleiros aí que estão ingressando. Se a gente está querendo até que eles tenham se aprofundem mais em hospitalidade, você imagina numa ferramenta como a de vocês, que é sensacional aí desse Guest Intelligence. Claro. Bom, vamos ver agora. Acho que é isso, né, LG? Acho que é isso. Tô aqui viajando, cara. Eu tô vendo a sua cara. Eu poderia ficar conversando com a Maria aqui até o meio de uma... Só para terminar, eu queria mencionar que a gente está falando de preocupação com Guest Experience e de rentabilização da Review Pro. Eu queria falar sobre uma ação que a Bluetree teve recente, que eu acho que é singular, que foi eles fizeram a criação de um questionário COVID com a gente, tá? Que eles decidiram lançar para toda a base de dados do cliente que ficou hospedado durante o último ano, e era um questionário apenas focado em entender, ok? Dados demográficos, entender se o cliente ia voltar a viajar, como que ia viajar, se ele estava querendo voltar a hospedar na rede, e medir a lealdade desse cliente à marca num período Covid. Okay? Só para dizer que, às vezes, a reputação, questionário de satisfação, comunicação pode ser complementada com ações visionárias, ok? E toda organização, todo hotel, todo hoteleiro, toda rede independente deve ter algo que é, neste momento, importante de medir, ok? E a gente pode ajudar nesse processo, entende? Que legal. Eu acho que Maria, incrível. Nossa. Maria, sério, porque assim, você, assim, a gente está falando aqui, vai fazer 1 hora que nós estamos aqui falando. A quantidade de input, assim, que você deixou, de dados, assim, que as pessoas, eu acho que quem ouvir esse episódio, eu acho que vai ter que ouvir mais vezes. Eu mesmo estou louco já para ouvir ele de novo, para ver tudo que você falou. Porque são coisas que são vitais, eu acho, para o negócio, entende? A gente entender quem é o nosso cliente. E esse final, assim, olha, não necessariamente avaliar a satisfação do cliente. Por exemplo, eu quero entender se, de repente, o investimento que eu fiz ou se uma ampliação que eu realizei no meu hotel, uma alteração que eu realizei no meu... Sei lá, eu vou ampliar um restaurante, eu vou mudar restaurante para um restaurante, sei lá, de carnes. Vamos lá, eu coloco e começo a medir. Será que é isso que o cara quer? Né? Exatamente. Começa a perguntar, né? O que pode ser diferente, né? Se tivesse um restaurante de carne, você iria, né? Seria melhor que o que eu tenho hoje? Sei lá, começa a entender o cliente e, sem dúvida nenhuma, a quantidade de recurso que você vai acabar desprendendo muitas vezes, fazendo uma coisa e depois desfazendo, né? Vai fazer de novo. Muito grande, né? A gente perde muito tempo. Acho que a gente ainda, a hotelaria, e eu sempre critico isso aqui nos podcasts, assim, como a gente ainda é manual, né? Como a gente ainda faz as coisas no Excel, né? Ainda na planilha. Putz, a gente precisa acordar, né? Entender. Uma coisa que eu brinco aqui, eu não sei se você já ouviu, mas eu ainda falo, a hotelaria ainda faz check-in. Se tem um sinal de que a gente ainda todo caminho pela frente, a gente faz check-in. Então, putz, já fica aqui. Maria, para a gente terminar aqui, então, primeiro eu quero agradecer de verdade aí o Rafa. Cara, você deu uma aula aqui. Acho que entregou muito mais do que a gente esperava. Talvez seja um dos podcasts mais completos, assim, desde o início ao fim, assim, que as pessoas tiveram uma linha assim de raciocínio muito perfeita, assim. Acho que você foi perfeita, assim, na apresentação. Não só da plataforma como solução. A gente está trazendo aqui um problema que ele é real, né? A gente está precisando aqui compreender a satisfação do cliente e, além de demonstrar a solução que o Review Pro pode trazer para as companhias, é mostrar a importância desse processo e também o quanto a gente pode capitalizar através deles, né? Então, eu acho que, cara, foi muito completo. Eu queria te agradecer mesmo por esse seu tempo, assim, por essa hora. Para mim, é sempre muito bom fazer o podcast com gente que entende, porque não só pelo podcast, mas como para mim, como profissional, que esses me fortalecem
e me auxiliam a tomar decisões para os atuais negócios que a gente gerencia, né? E o propósito nosso, né, que é inspirar os outros também, né, Hugo? A ideia é essa, inspirar. Da mesma forma que a gente fica desse jeito e querendo sugar a Maria de todas as formas, que é uma profissional, que eu tiro o chapéu. Não, obrigada a vocês. É a gente inspirar os outros profissionais também nessa mesma pegada. A pensarem nisso, né? Você quer fazer uma mensagem final aqui, Maria, para encerrar? Eu acho que a mensagem final, depois dessas perguntas fantásticas que vocês fizeram também, obrigada por conduzir o podcast aqui com tanta dinâmica. Acho que a gente tocou realmente em todos os pontos da Guest Intelligence, né? Eu acho que como dizer, a inspirar, né, o hoteleiro a acreditar mais na inovação e acreditar mais a tomar risco de investimento e a se preparar melhor, né? Porque sempre focado nesse caso, no meu caso, no atendimento da experiência, tá? Vamos deixar a mensagem bom. Assim. Sensacional. Muito bom, fechou incrivelmente. Muito obrigado, viu, Maria? Que aula, hein, Rafa? Esse episódio. Não, e você falou, foi linear, intenso, né? Uma linha do tempo que ela fez com as novidades, com o que está para lançar, o que vem, e fechou com o benchmark da Blue Tree, então sensacional, e eu não esperava diferente. É isso aí, não, espetacular. Maria engrandeceu o nosso podcast, engrandeceu esse episódio, trazendo informações assim extremamente relevantes, né, como a gente falou, né, foi um episódio linear, assim, começo, meio e fim, organizado, um raciocínio dela bastante completo e que tenho certeza que vai trazer muitos insights aí. Nós vamos deixar anotado aqui na nossa postagem o link do Review Pro, o contato da Maria para quem quiser contactar e ter acesso à plataforma, entender um pouquinho mais. Claro, você que está ouvindo a gente, segue lá no @Inspirando Hospitalidade, nos segue também no LinkedIn, também temos lá o nosso Inspirando Hospitalidade. E é isso, né, Rafa? Como é que é? Como você quer fechar aí? Eu só queria pedir pro pessoal ouvir mais de uma vez, porque cada vez que você ouvir, você vai ter vários insights. E o que nós cruzamos o oceano é o primeiro podcast internacional, né? O primeiro episódio internacional que nós temos, é o primeiro de muitos que virão por aí. E, cara, agradecer a Review Pro, né? De deixar esse horário lá, fim do dia já para Maria, e ela participou aqui com a gente. Então, compartilhem com os amigos e vamos fazer esse tema de hoje inspirar muitos profissionais igual inspirou a gente. Isso aí. Beijo. Valeu. Fui. Abraço.